Oi, pessoal. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Espiritismo e Renovação. É com alegria que iniciamos mais esse estudo desse dia e já peço de antemão para que se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo e assim, dessa forma, deixando também o seu curtir. Tudo isso são formas de fazer com que a doutrina espírita possa avançar e principalmente levar conforto, levar renovação às pessoas. Pois bem, estamos fazendo o estudo do livro Pão Nosso, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel e através da mediunidade do Chico Xavier. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 7, a semente. E, quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 37. No serviço da natureza, a semente reveste-se, aos nossos olhos, do sagrado papel da sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos, à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. É interessante, né, pessoal, a gente fazer uma análise, né, porque tudo que existe na natureza tem paralelo também com a lei, com as leis morais, né? E a lei, ela é assim única, né? Então, tudo que existe, né, fazendo um paralelo, as coisas são similares. Por exemplo, tudo na natureza é um encadeamento, né? As coisas são gradativas, né? Utilizando esse mesmo exemplo da semente, para que exista, né, até chegar no ponto da árvore ser adulta, ela passa desde o estágio, né, da brotação, né? Vai vindo o caule, esse vai crescendo e vai evoluindo, e vem as folhas, depois os frutos, e etc, etc. Então, do ponto de vista moral, é a mesma situação. Do ponto de vista intelectivo, é a mesma situação. Tudo é uma escala, né? Uma escala gradativa. Tudo é paulatino, né? Tudo é aos poucos, né? E Emmanuel, ele destaca justamente isso, né? A necessidade dos pontos de partida. Não existe a pessoa que já vai iniciar num patamar altíssimo, né? E se isso eventualmente acontece aqui no planeta Terra, né, ou em qualquer outro planeta habitado, enfim, né, conforme nos falam os espíritos, né, que todos os planetas são habitados, dependendo, obviamente, né, do tipo de encarnação que ocorra no planeta, se num corpo mais grosseiro ou num corpo mais sutil, sempre tudo é gradativo, né? Tudo acontece, digamos assim, em algum momento. Então, se um irmão, uma irmã já está, por exemplo, na música, né, que nem tem aqueles prodígios que muito cedo já tocam muito bem, isso é sinal que esse progresso, essa aquisição de habilidade, já foi feita antes, já foi feita em outras encarnações. Então, aquelas pessoas que são, enfim, são sumidades, né, na medicina, na psicologia, enfim, em qualquer área de atuação, é sinal que esse progresso já foi feito anteriormente. Então, isso vem justamente a confirmar e também explica, entre aspas, essa loteria genética, que parece que várias e várias pessoas estão muito à frente das demais e, na verdade, né, isso acaba sendo o cumprimento daquilo que Jesus disse, né? Que é cada um segundo as suas obras, né? Então, todo o trabalho que é feito, tu acaba colhendo o resultado disso, seja na própria encarnação ou nas subsequentes. Então, quando a pessoa está estudando, por exemplo, um questionamento muito comum, a pessoa está começando a fazer medicina com 70 anos de idade. O que ela vai aproveitar se daqui a pouco ela já vai, entre aspas, morrer, né? Se tu pega uma pessoa que tem como prisma uma única vida, né? Uma única encarnação, né? Só um corpo material.
se a gente avaliar justamente pelo prisma da reencarnação, por mais que ele eventualmente se forme, não consiga exercer a profissão, ou que desencarne faltando, enfim, um semestre ou até um pouco mais para se formar, todo esse esforço, todo esse estudo, ele não é perdido. Justamente por quê? Porque esse conhecimento ele vai ser aproveitado. Se não naquela encarnação, vai ser aproveitado depois no plano espiritual, posteriormente em outras encarnações. Né? Por isso que a gente verifica os jovens prodígios, né? Essa é a explicação. Aqui também fala das requisições justas de trabalho, ou seja, a árvore para chegar no estágio final, ela passa por todas as fases do crescimento e ela precisa de água, ela precisa de luz, né? Ela precisa de recursos, né? E justamente essa questão do trabalho, ou seja, né, o tempo, né, a planta se desenvolvendo. E o homem, né, seja no aspecto que for, ele só vai conseguir, né, tal qual, né, a árvore que precisa, digamos, ser alimentada, né, para poder prosseguir no seu caminho do crescimento. O homem também ele precisa do trabalho para fazer com que as suas potencialidades cresçam, se desenvolvam, né? Os lugares próprios, né? A gente também tem que saber o local que é adequado, né? E isso é muito comum hoje em dia as pessoas buscarem daqui a pouco conhecimento em lugares que não são fidedignos, né? Que não trazem uma base científica, não trazem um caminho seguro. Né? Então o lugar próprio vem justamente falar sobre isso. Que para a gente conseguir construir um conhecimento real, um conhecimento sólido, né? A gente tem que buscar em lugares que isso seja oferecido. Né? E aí a gente é convidado sempre a usar o discernimento. Né? Porque hoje em dia, com tantas fake news, com tanto pseudo-conhecimentos, né? Porque é mais vantajoso, digamos assim, a ignorância do que a pessoa imaginar que sabe algo e na verdade aquele conhecimento é falso ou é incompleto, né? É falseado, né? Uma meia verdade. Por isso que a gente também tem que saber onde buscar a informação, né? Onde buscar esse desenvolvimento, que é justamente e também os tempos adequados, né? Eu não vou ficar perito em qualquer área se eu não dedicar o tempo necessário. Então eu não vou poder fazer uma faculdade e imaginar que eu vou ter proficiência nela, que eu vou ser, né, que eu vou ser exímio em algo, se eu não dedicar o tempo que de fato é necessário. Né? Não existe atalho, né? Que muitas vezes se vende essa possibilidade e no plano espiritual, né, o espiritismo vem dizer que não. Né? A evolução ela é gradativa e demanda teu esforço. Então não tem como a gente burlar isso. Né? A gente precisa fazer aquilo que é de fato necessário. Né? O famoso, entre aspas, né, colocar a bunda na cadeira e fazer o estudo. Né? Não existe atalho. Se tu quer ficar bom em algo, tu tem que dedicar teu tempo, dedicar teu sentimento, dedicar a tua intelectualidade para aquilo. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para outro. Impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outro. Aqui também fica bastante saliente, né, a questão que não tem como a gente apressar as coisas, mais uma vez. Se a gente pegar, por exemplo, né, um prédio, a gente pega, por exemplo, a prontolagem. Né, digamos ali que o tempo de cura, né, dessa laje é de 15 dias, 20 dias. Mas aí a pessoa pode dizer, não, mas eu tenho que entregar essa obra daqui a 3 dias. Não existe isso. Né? Não é porque tu tem pressa ou porque tu quer que fique pronto em 3 dias que isso vai acontecer. As coisas têm um prazo mínimo para decorrer. Então, se é 15 dias, o prazo mínimo do mínimo é esse tempo que vai demorar. E aqui a espiritualidade fala desses homens inquietos, insaciados, que querem as grandes obras de um dia para o outro. Né?
E isso também tem a ver com os tempos que nós vivemos, né? Que tudo é para ontem, tudo tem que ser fast, né? Fast food. As relações amorosas têm que ser também de um dia para o outro. As pessoas querem ter profunda intimidade de um dia para o outro. Se não for assim, já tudo é descartado, né? As pessoas querem também serem sábias num campo de conhecimento e não querem fazer, né, o seu esforço, a demanda por horas e horas de leitura, né? Então não tem como a gente, como diz ali, trair as leis profundas da natureza, né? E também a questão da força, né? Que muitas vezes a gente quer, né? Às vezes até, eventualmente até com uma boa ideia, né, com algo que seria bom em si, né? Fazer com que daqui a pouco uma empresa, uma sociedade evolua, só que querendo fazer isso meio que através da força, da ordenação ou das armas, né? Tu querer impor as verdades. E Cristo, ele sabia, por exemplo, quando veio aqui no nosso planeta, que as coisas não seriam assim, que é no sentimento, né? E isso demanda tempo, até que tu aceite uma verdade espiritual, coloque ela em prática, né? E outras leituras, né, de Chico Xavier, comenta que muitas vezes, por exemplo, uma graduação, do campo do intelecto, né, numa formação acadêmica, profissional, em que alguns anos tu já está bem conceituado, tu já está apto a exercer. Só que no campo da evolução moral, em vez de anos, já se passa para séculos, né? Ou seja, a evolução moral ela é muito gradativa. Então não adianta tu querer acelerar algo que vai demandar séculos, tu querer, através da força, justamente da força das armas, né, dos exércitos, tu querer fazer com que algo mude, né? Então, Jesus, em sua sabedoria, né, deu o seu exemplo de vida, contou as diversas parábolas para que, justamente nos tempos adequados, as pessoas façam a leitura dessas parábolas, o entendimento dessas parábolas, e conforme a gente vai evoluindo, né? Que agora a gente está no período de expiação de provas, as parábolas daqui a 100, 200 mil anos, elas vão continuar sendo muito úteis. E por qual motivo? Porque cada vez que a gente avaliar, a gente vai ter mais condição moral, intelectiva e analisar aspectos, né? Que daqui a pouco, há 2000 anos, a gente não percebia. Hoje a gente já percebe muito mais coisa. E daqui a algum tempo a gente vai perceber mais ainda, podendo aprofundar, né, o entendimento das lições. Nesse aspecto, esses dias eu eu olhei uma palestra interessantíssima, né, do Rossandro Clinchet. Ele fala a respeito da cura do cego Bartimeu, né, e sobre o deixar a capa para trás. Então eu recomendo assim fortemente que as pessoas assistam essa palestra, que ele explica, por exemplo, um detalhe que parece irrelevante, o que significava o cego deixar a capa para trás. Então fica essa dica para quem tem interesse. Eu também vou deixar o link, né, ali no material do YouTube, para quem quiser olhar essa excelente palestra, né? Porque ali já clareia muitos aspectos que eu também já estudo Espiritismo há algum tempo, mas que eu nunca tinha visto, né, um palestrante abordar naquela profundidade. Ou seja, a gente sempre está aprendendo e sempre vendo aspectos novos, em coisas que a gente achava que já entendia na sua plenitude. E é justamente o que traz essa leitura aqui, né, que as coisas são gradativas, né, a gente vai sempre melhorando. Continuando a leitura. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida, em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase, pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Então, aqui está claríssimo, né? A gente tem que saber começar, né? A gente inicia algo, a gente vai melhorando, mas o importante é começar, né? Tem vários ditados, né, que trabalham nesse sentido, né? Como é que tu completa uma jornada de 1000 quilômetros? Dando o primeiro passo.
Então, se a gente quer fazer, seja o trabalho que for, façamos o primeiro passo, né? A gente tem que ter essa humildade de saber começar, saber que nem tudo vai ser perfeito desde o início, mas o necessário é ter justamente essa disposição de, humildemente, iniciar a jornada, né? Então que, como diz Emmanuel, que a gente não perca essas possibilidades pequeninas, né? De um gesto, uma palestra, que a gente imagina que algo só é válido se for uma palestra de 1 hora e uma coisa altamente intelectualizada e brilhante. E não, porque, como diz aqui, às vezes um gesto, uma palavra, né? Uma frase pode representar uma semente gloriosa para a edificação imortal. Ou seja, qualquer bom ato que tu realize para um irmão, para uma irmã, aquilo ali pode ser a diferença. Pode até não ser naquele momento, mas aquela semente de luz, ela vai ficar ali naquele espírito e vai poder trazer, né, futuramente, seja num espaço curto ou mais longo de tempo, trazer muita felicidade, trazer muita, né, enfim, muita alegria, muita iluminação, vai trazer algum resultado bom. Porque o próprio Jesus, né, quando veio para o planeta e fez todos os seus ensinamentos, ele sabia que aquilo não era apenas, claro, para alguns espíritos já mais evoluídos, já começaram imediatamente a sua reforma. Mas para nós outros, né, muitas vezes a caminhada está começando agora. E não tem problema algum, cada um no seu tempo, né, com a sua jornada, mas que a gente possa, como diz o tempo, né, aceitar esses ensinamentos e iniciar, né, humildemente, pequenamente, mas realmente fazendo alguma coisa. Agradeço a todos que estiveram aqui comigo estudando, né? Peço mais uma vez, se gostaram do conteúdo, que deixem o seu curtir, né, o compartilhamento do conteúdo e também a inscrição no canal, pois é uma forma de todos receberem, né, novos estudos e assim também fortalecer o espiritismo. Que Deus ilumine a todos nós e que assim seja.